Meu nome é Helena, e se estou contando isso hoje é porque já não aguento mais carregar sozinha o peso dessas lembranças. Não espero que me julguem ou me compreendam por inteiro, só peço que me escutem. Às vezes penso que tudo o que vivi foi como costurar um tecido tão frágil que se rasgava mesmo quando eu tentava remendar. Vivi muitos anos com o Paulo, o pai da minha filha, Ana. Ele dormia ao meu lado todas as noites enquanto eu chorava em silêncio, rezando para que ela jamais descobrisse o que se passava de verdade dentro daquela casa. Lembro-me de ouvir a respiração dele, pesada, de álcool, enquanto eu me encolhia, com medo de qualquer movimento brusco que o despertasse. Tínhamos uma casa simples, paredes finas que pareciam absorver nossos segredos. Eu fazia questão de manter tudo limpo, cheiro de sabão em pedra, o rangido da vassoura no chão de cimento, mas não adiantava. A sujeira de verdade estava nos olhos dele quando chegava tarde, suado e fedendo a bebida. Me lembro de um dia em que estava cortando legumes para o almoço e ele chegou atrás de mim sem fazer barulho. Pousou a mão no meu ombro e eu me arrepiei inteira. Vai demorar muito? Ele perguntou com aquela voz mole, fingindo calma. Eu tremi tanto que quase cortei o dedo. Eu fingia normalidade para Ana. Ela merecia isso. Eu a acordava cedo para ir à escola, ajeitava o cabelo dela em tranças apertadas para ela não se sentir desarrumada, como diziam as vizinhas. Fazia café forte para mim, café ralo para ela. Em muitos dias era só o que tinha. Quando ele estava sóbrio, havia até momentos de paz, se é que posso chamar assim. Ele sentava na rede, chamava a Ana para o colo, contava histórias de quando era criança no interior. Ela ria, eu fingia que ria, e à noite, quando ela dormia, ele me puxava para o quarto e me lembrava quem mandava ali. Um dia, uma vizinha, Dona Teresa, me chamou no portão. Helena, você está bem? Ela perguntou olhando nos meus olhos. Eu quis chorar ali mesmo, mas sorri. Estamos bem, sim. Paulo está trabalhando muito. Ela suspirou. Trabalhando ou bebendo, Helena? Você sabe que pode contar comigo. Balancei a cabeça. Agradeci, mas nunca bati lá. Havia dias em que ele chegava e não falava nada. Só me encarava com raiva contida. Outros em que gritava do portão, chutava o lixo, me xingava de tudo. Teve uma noite em que ele arrombou a porta do quarto onde eu me tranquei com Ana. Ele só parou quando ela gritou, chorando. Depois disso ele saiu e passou 3 dias fora. Eu não tinha para onde ir. Minha mãe tinha morrido fazia anos. Meus irmãos viviam longe, cada um cuidando da própria miséria. A igreja do bairro me conhecia, mas eu tinha vergonha. Até quando você vai aguentar isso, Helena? Eu me perguntava todas as noites. Havia momentos pequenos de esperança. Eu adorava costurar. Fazia concertos para as vizinhas, às vezes até uns vestidos simples para as meninas da rua. Era meu único refúgio. Você nasceu com mãos de fada, me dizia Dona Teresa. Mas Paulo detestava que eu costurasse, dizia que eu perdia tempo. Me lembro de um domingo em que ele me obrigou a queimar um vestido que eu estava fazendo para a filha da nossa vizinha. Ele pegou a tesoura, rasgou o tecido em pedaços. Eu chorei baixo para Ana não ouvir. Ele me olhou e cuspiu no chão. Você não vai viver de costurinha, sua inútil. Ana ia crescendo. Eu via os olhos dela ficando atentos,
preocupadas demais para uma criança. Tá tudo bem, filha, eu dizia, mesmo quando não estava. Mas ela ouvia tudo. Uma vez me perguntou por que eu chorava no banheiro. Eu disse que era por causa do sabão que ardia os olhos. Ela me abraçou e ficou quieta, acreditando na mentira. As brigas foram piorando. Ele começou a chegar ainda mais bêbado. Me empurrava contra a pia, me xingava na frente dela. Eu a mandava para o quarto, mas ela ficava na porta, espiando. Não sei se dói mais lembrar dos tapas ou do olhar de Ana me vendo apanhando. Um dia ele saiu cedo para o trabalho e eu fiquei sentada à mesa, a mão tremendo sobre o pano de prato. Foi quando decidi. Eu precisava fugir. Não por mim, eu já me sentia destruída, mas por ela. Não queria que minha filha crescesse achando que aquilo era amor. Passei semanas escondendo dinheiro num pote de biscoito vazio. 20 reais aqui, 10 ali. Costurava escondido para conseguir trocados. Guardei documentos dentro de um saquinho plástico enterrado num vaso de planta. Me lembro de tremer tanto cavando com a colher, olhando para os lados como se o mundo inteiro pudesse me ver. Era ridículo, mas era o meu plano de fuga. Numa noite de chuva forte, dessas que alagam rua de terra, Paulo chegou encharcado, furioso porque tinha caído numa poça. Gritou comigo, empurrou Ana. Foi a primeira vez que ele bateu nela. Foi também a última, porque naquele exato momento eu soube que não ficaria mais. Esperei ele cair no sono, roncando, bêbado, fedendo. A chuva batia no telhado como uma ameaça. Acordei Ana devagar. Vem, filha, pega só o que você consegue carregar. Ela tinha os olhos arregalados, não fazia perguntas. Eu coloquei umas mudas de roupa numa sacola plástica, os documentos, o dinheiro. Abri a porta devagar. Um vento frio entrou, encharcando o meu vestido. Carreguei Ana no colo por um trecho para ela não enlamear os pés e escorregar. Lembro do som dos cachorros latindo, do barulho do portão batendo quando saímos. Eu estava tão assustada que minha visão tremia. São Paulo era um mundo tão grande que eu me sentia do tamanho de uma formiga tentando atravessar uma avenida. Eu segurava a mão de Ana com força, com medo de perdê-la na multidão. Me lembro do cheiro de fumaça de ônibus, das filas intermináveis nos guichês de aluguel, dos olhares desconfiados quando perguntava por diárias baratas. Ficamos em 3 pensões diferentes nos primeiros 6 meses. A primeira tinha ratos correndo no forro. A segunda tinha homens que batiam na porta oferecendo ajuda. A terceira era a menos pior. Uma senhora chamada Dona Iraci cuidava dela e me olhava com pena. Você parece morta por dentro, ela disse um dia. Desculpe falar, mas parece mesmo. Eu apenas sorri com vergonha. Mas ela me deixou ficar mais tempo, mesmo quando atrasava 1 dia ou 2 no pagamento. Em troca, eu limpava os banheiros e costurava as saias dela de graça. Minha rotina virou acordar antes do sol, aquecer o leite ralo para Ana num fogareiro emprestado, pentear o cabelo dela com um pente quebrado, mandar para a escolinha pública que ficava a 2 ruas dali. Depois eu corria para o ateliê improvisado que montei num canto da casa de Dona Iraci. Uma máquina emprestada, uma lâmpada fraca pendurada num fio. Eu costurava de tudo. Barras de calça, fronhas rasgadas, aventais, concertos de zíper. Trabalhava até doer as costas. As mãos ficavam tão ásperas que até Ana reclamava quando eu fazia carinho. Mas ela mesma passava a pomada que a farmácia dava de amostra. Para não arder, mãe, dizia séria.
Uma vez, uma cliente deixou cair no balcão uma nota de R$ 20 a mais do combinado. Eu corri atrás dela na chuva para devolver. Moça, você esqueceu o troco. Ela me olhou como se eu fosse uma idiota, mas eu não queria dever nada a ninguém. Eu já tinha muitas dívidas com a vida. Ana ia se adaptando. Ela era esperta, fazia amizades rápido, mas dormia mal. Sonhava alto, se debatia. Às vezes eu acordava com ela me chamando. Mãe, ele não vai vir aqui, né? Eu segurava o rosto dela e dizia: não vai, eu prometo. Mas o medo morava nos dois. Fiz amizade com outras costureiras do bairro. Uma delas, Neuza, me ensinou a fazer ajustes mais difíceis. Você tem talento, Helena, dizia. Só falta se valorizar. Eu sorria, mas não acreditava muito. Paulo tinha me convencido de que eu era nada, e essa ideia grudava feito ferrugem. Teve um dia em que a dona de uma loja maior me chamou para conversar. Eu tinha costurado para uma cliente dela e a mulher elogiou muito. Sentei numa cadeira de plástico, nervosa, passando a mão na barra do avental para limpar o suor. Você trabalha bem. Quer fazer uns serviços para mim? Aceitei na hora. Voltei para casa correndo, quase sem fôlego. Ana me abraçou e eu a levantei no ar. Vamos ter dinheiro para comprar fruta! Ela riu alto. Comprei banana e maçã na feira, algo que fazia meses que ela não via. Mas nem tudo eram vitórias. Houve um dia em que o colégio ligou dizendo que Ana tinha tido uma crise de choro e tremores. Corri até lá. Ela estava encolhida num canto da sala, os olhos arregalados. Ele veio me buscar, mãe. Eu sonhei que ele estava na porta da escola. Eu a apertei contra o peito. Tentei explicar para a diretora. É trauma, eu disse com voz falha. Ela me olhou com compreensão, mas pediu que eu procurasse ajuda. Psicólogo é caro, respondi quase com raiva. A verdade é que eu tinha medo. Medo de abrir tudo aquilo. Mas continuei tentando. A cada dia eu dizia: hoje não vou chorar. Às vezes eu conseguia, outras vezes eu falhava. Me lembro de um dia de domingo, depois de limpar a pensão toda, sentei na calçada com Ana e comemos pão com margarina. O sol batia de lado, dourando os cabelos dela. É o nosso piquenique, filha, brinquei. Ela riu, os dentes sujos de margarina. Por um instante, eu acreditei que tudo ia ficar bem. Com o tempo, consegui alugar um quarto só nosso. Era apertado e mofado, mas era liberdade. Pendurei um pano florido na janela para fingir que era cortina. Ana ajudou a arrumar tudo. Nossa casa, ela disse orgulhosa. Eu costurava sem parar. Fazia concertos, roupas novas para quem podia pagar. Cheguei a criar alguns vestidos infantis que vendi na feira. Acordava com dor no pescoço, os dedos inchados, mais feliz. Às vezes, nas noites quentes, a gente se abanava com papelão, conversando baixinho. Ana me perguntava sobre o lugar onde nasci. Eu contava da casa de barro, da horta, das galinhas. Ela dizia que queria ver tudo um dia. Eu sorria. Não tinha coragem de dizer que não queria nunca mais voltar. Um dia, depois de muitos meses, Paulo conseguiu meu número de telefone. Eu tinha dado para a escola. Ele ligou bêbado, me xingando, dizendo que ia me buscar, que eu era dele. Eu tremi inteira. Desliguei na cara dele. Passei a noite encostada na porta com medo. Ana dormiu com a cabeça no meu colo. No dia seguinte, fui na delegacia. Tinha medo de polícia.
Sempre tive, mas fui. A moça do balcão me atendeu com frieza. Quer registrar a ocorrência? Sim. Ela bateu tudo no teclado sem me olhar. Saí de lá com um papel tremendo na mão. Ana me esperava sentada na calçada, abraçada no joelho. Aquilo me deu força. Procurei o conselho tutelar, pedi ajuda. Falaram que podiam me encaminhar para abrigo, mas eu tinha medo de largar tudo, medo de expor demais. Continuei no nosso quartinho. Aos poucos conseguia uma clientela fixa, gente que me pagava em dia, que me indicava. Comecei a fazer até vestidos de festa simples. Ana me ajudava a escolher os tecidos. Ela tinha bom gosto. Um dia, Neuza me perguntou: por que você não abre seu ateliê de verdade? Eu ri. Com que dinheiro? Ela não insistiu, mas a ideia ficou. Juntei cada moedinha que pude. Abri uma conta no banco, senti um orgulho bobo de ter um cartão com meu nome. Um dia fui até o centro e comprei, à vista, uma máquina nova. Entrei na loja tremendo de medo de ser expulsa por não parecer cliente de verdade. Mas paguei e saí com a nota fiscal dobrada no bolso como se fosse um troféu. Levei a máquina para o quartinho. Ana pulava de alegria. Agora vai ter mais trabalho, né, mãe? Eu a abracei forte. Comecei a sonhar de verdade. Então, um cantinho só nosso para trabalhar, em dar estudo bom para Ana, em nunca mais depender de ninguém. Mas eu sabia que Paulo não ia sumir da nossa vida tão fácil. E eu sentia no fundo do peito que um dia ele ia aparecer para cobrar o que achava ser dele. A primeira vez que vi Paulo de novo foi numa tarde abafada de dezembro. Eu voltava do mercado com 2 sacolas nas mãos e Ana vinha ao meu lado contando animadamente algo da escola. Quando dobrei a esquina da nossa rua, lá estava ele, parado em frente ao portão do ateliê que eu recém tinha alugado com tanto sacrifício. O sangue me sumiu da cabeça. Ele sorriu, um sorriso torto, lento, como se nunca tivesse feito nada, como se o tempo tivesse congelado e tudo o que aconteceu fosse só um mal-entendido. Vim ver minha filha, disse. Ana agarrou meu braço com força. Ela tinha crescido, já estava com 11 anos, mas naquele instante se encolheu como uma criança de 4. Eu empurrei a porta do ateliê com pressa e a fiz entrar. Ele tentou seguir, mas eu bati a porta na cara dele e tranquei. Tremia dos pés à cabeça. Liguei para a polícia. Mostrei o boletim que tinha guardado numa pasta azul. O oficial prometeu mandar uma viatura, mas como era comum, ele já tinha ido embora quando chegaram. Naquela noite, Ana não quis jantar. Se enfiou na cama e só saiu no outro dia. Eu também mal dormi. Sentia que um ciclo tinha se reaberto, como se a qualquer momento a porta fosse arrombada e eu fosse arrastada de volta para aquele passado. Procurei uma advogada do bairro, Clara. Ela era jovem, mas firme. Pegou meu caso com seriedade e em poucos dias conseguimos uma medida protetiva. Eu tremia quando assinei os papéis. Não era só medo. Era também uma espécie de raiva velha, congelada, que começava a derreter. Ele não vai encostar mais em vocês, Clara me garantiu. Agora é oficial. Mas palavras impressas num papel não impedem pesadelos, nem fazem sumir o pânico quando o telefone toca. Instalei grades nas janelas do ateliê, troquei a fechadura, passei a checar 2, 3 vezes se estava tudo trancado. Apesar de tudo, o ateliê começou a crescer.
Ana começou a me ajudar nas costuras menores, me surpreendendo com a precisão. Ela desenhava modelos, sugeria combinações de tecido e, mesmo ainda tão jovem, começou a entender que aquilo era mais do que um trabalho, era o nosso porto. Eduardo entrou em nossas vidas de forma inesperada. Ele era sobrinho de uma cliente antiga e veio buscar um vestido para o casamento da irmã. Alto, moreno claro, usava óculos e falava devagar. Lembro que fiquei nervosa com a presença dele na loja. Já não sabia mais lidar com homem nenhum. Mas ele voltou. Trazia tecidos da feira, me dava dicas de fornecedores. Um dia trouxe um pastel e café e sentou-se na minha frente. Conversamos por mais de 1 hora. Você tem mãos de guerreira, Helena, ele disse uma vez, me olhando de um jeito que fazia meu estômago se embrulhar. Não de medo, mas de algo que eu tinha esquecido como era. Desejo. Eu resisti muito. Tinha medo de confiar, medo de me permitir. Mas Eduardo foi entrando na nossa rotina como quem não quer nada. Levava a Ana para a escola quando chovia, consertava tomadas queimadas, carregava rolos de tecido pesados. Ana gostava dele, e isso me pegou de surpresa. Pensei que ela ia rejeitá-la, como fazia com qualquer homem, mas ela ria das piadas dele, pedia que ele contasse histórias, chamava-o de Dudu quando queria provocá-lo. Demorei quase 1 ano para aceitar sair com ele. Fomos ao cinema, vi um filme do qual não lembro nada. Só me recordo da sensação de segurar a mão dele no escuro da sala e de como aquilo parecia um passo enorme para quem tinha tido tudo esmagado antes. Um dia, chamei Ana para conversar. O que você acha do Eduardo? Ela baixou os olhos, coçou o canto da unha. Ele é legal, mãe. Mas e se ele for embora também? Aquilo me doeu mais do que qualquer outra coisa. Segurei o rosto dela com as mãos calejadas. A gente sobreviveu até agora e vai continuar sobrevivendo, com ou sem ele. Mas se ele quiser ficar, talvez seja porque viu algo bom aqui. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Nos dias que se seguiram, se tornou mais reservada. Continuava ajudando no ateliê, mas o riso dela ficou mais contido. Eu notei, mas fingi que não. Consegui finalmente alugar um espaço maior, na mesma rua. Era o dobro do tamanho e tinha uma vitrine que dava para a calçada. Fiz uma pequena reforma com a ajuda de Eduardo. Pintamos as paredes juntos. Ana escolheu a cor da faixa com o nome. Ficou Ateliê Ana e Helena. Quando vi aquilo pintado, chorei. Você merece, disse Eduardo, me abraçando por trás. Clara veio visitar a nova loja. Sorriu ao ver as novas instalações. Você reconstruiu tudo, Helena. 1 ponto de cada vez, brinquei. Mas nem tudo fica no passado. Foi numa manhã de terça-feira que Paulo apareceu novamente, dessa vez bêbado, gritando no meio da rua, exigindo ver Ana, xingando. As clientes se esconderam. Ana correu para os fundos. Eu fiquei parada, o coração martelando. Peguei o telefone e disquei. Falei alto, com firmeza. Estou com a medida protetiva. Ele está violando. Ele me olhou. Pela primeira vez vi vacilo em seus olhos. Como se não esperasse encontrar a mulher que estava ali, de pé, firme, dona de si. Paulo recuou antes da polícia chegar. Nunca mais o vimos. Mas Ana passou noites acordando gritando.
Eu me sentava na beira da cama, segurava sua mão, cantava uma canção antiga da infância dela. Aos poucos, os pesadelos foram diminuindo, voltaram os sorrisos, as ideias para vestidos, os desenhos nas bordas dos cadernos. Um dia, estávamos as duas organizando tecidos e Ana encontrou uma caixa velha que eu tinha guardado no fundo do armário. Dentro, dobrado com cuidado, estava um pedaço de renda branca. Era a renda que eu tinha comprado anos atrás, quando ainda sonhava em me casar de verdade com Paulo. Aquela renda que caiu no chão no dia da traição. É bonito, ela disse, passando os dedos. Bonito e inútil, pensei. Mas apenas disse, guardei porque não consegui jogar fora. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse, posso usar no meu vestido de formatura? Meus olhos encheram d'água. Claro que pode! Aquela renda, testemunha de tanta dor, seria transformada em algo novo, em beleza, em superação. A vida era isso, eu pensava. Reutilizar tecidos, remendar onde rompeu, bordar onde sangrou e seguir. Aquele pedaço de renda acabou se tornando um símbolo para nós. Quando Ana finalmente se formou no ensino médio, fizemos juntas o vestido. Ela costurava com a língua entre os dentes, concentrada, enquanto eu a orientava, segurando o tecido para não escorregar. Era um branco suave, forrado com cetim, e a renda antiga ficava sobreposta ao corpete. Vai ficar lindo em você, eu dizia. Ela sorria de canto. Não tinha mais aquele jeito tão frágil. Era uma moça, mas com olhos que já tinham visto demais. No dia da formatura, quando ela desceu as escadas com o vestido pronto, eu senti um aperto no peito. Por um segundo, vi ali a vida que tinha sonhado antes de tudo desandar. Uma filha feliz, segura, andando de cabeça erguida. Segurei o choro para não borrar a maquiagem. Eduardo estava ao meu lado, também embasbacado. É sua cara, Ana, ele comentou, meio sem jeito. Ela riu. Claro, eu fiz. A festa foi simples. Algumas amigas, salgadinhas, refrigerante, mas eu dancei com ela. Eduardo filmou tudo com a câmera antiga. Quando revi depois, vi como eu parecia feliz, verdadeiramente feliz. Mas a vida não parava para celebrações. Eu trabalhava cada vez mais no ateliê. Havíamos contratado 2 costureiras. Clara nos ajudava com contratos e documentos. Eduardo cuidava de pequenos reparos e até fazia entregas para clientes mais velhas. Eu tentava manter tudo funcionando como um reloginho, mas sempre com o coração acelerado. Você precisa descansar, dizia Clara. Vai acabar adoecendo. Não posso, respondia. Tenho contas a pagar. E era verdade. O aluguel do espaço novo era mais caro. A escola de Ana também. Eu me via dobrando tecidos de madrugada, os olhos ardendo. E mesmo quando parava, não conseguia dormir. Ficava pensando se Paulo apareceria de novo, se Ana estava mesmo segura. Eduardo insistia para eu ir ao médico. Você está emagrecendo, dizia, com um vinco preocupado entre as sobrancelhas. Isso é bom, não é? Eu retrucava, tentando brincar. Não quando vem de preocupação. Teimosia era meu maior talento. Eu não fui. Ana notava meu cansaço. Às vezes eu a pegava me olhando em silêncio com aquela preocupação de filha que não quer falar muito para não parecer adulta demais. Um dia, quando eu estava sentada na mesa da cozinha, ela se aproximou
e colocou uma xícara de chá na minha frente. Helena, começou. Bom, queria te perguntar se você não quer dar mais um passo comigo. Eu congelei. Um passo? Casar comigo! O silêncio foi pesado. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Eduardo, eu disse por fim com a voz falhando. Eu não sei se consigo. Ele me olhou. Não havia raiva, só uma tristeza profunda. Eu não estou pedindo para você esquecer o que passou, explicou, com cuidado. Só queria te dar outra chance, dar uma chance para nós. Chorei tanto que mal conseguia falar. Eu tenho muito medo. Eu sei. Ele respondeu, me abraçando devagar, como se eu fosse feita de vidro. Eu também tenho. Não dei resposta naquele dia, nem na semana seguinte. Ele não insistiu. Continuou aparecendo, ajudando, rindo com Ana, respeitando o meu ritmo. Eu conversava com Clara sobre isso quando ela foi buscar um vestido. Você confia nele? Ela perguntou. Confio. Então, talvez seja a hora de confiar em você mesma também. Eu não sabia como fazer isso. Enquanto isso, o ateliê prosperava. Começamos a fazer roupas sob medida, vestidos de festa, ternos, até noivas apareciam. Eu ficava noites desenhando modelos. Ana opinava, rabiscava junto. As clientes se encantavam com a gente. Vocês são um exemplo de força, diziam. Eu sorria, agradecia, mas por dentro lembrava dos dias em que não tinha nada para dar à minha filha além de coragem. Um dia, enquanto eu limpava o balcão, ouvi Ana discutindo com uma cliente mais velha que insinuou que ela era metida por querer cobrar mais caro. A senhora não entende, Ana respondeu, a voz firme. Aqui não é só um ateliê, é o lugar que salvou minha mãe e salvou a mim também. A cliente saiu bufando. Ana bateu a porta e se virou para mim, com os olhos brilhando. Desculpa. Eu caminhei até ela e a abracei forte. Você me enche de orgulho. Houve noites em que conversávamos até tarde, deitadas na mesma cama, como quando ela era menina. Falávamos sobre Paulo, sobre o medo de ele aparecer, sobre Eduardo, sobre se eu devia ou não casar, sobre futuro. Se você for feliz, ela dizia, eu vou ser feliz também. Essas palavras me cortavam e me curavam ao mesmo tempo. Eu fazia questão de contar para Eduardo as novidades do ateliê. Um dia ele trouxe flores e um bolo. Para comemorar o novo contrato, explicou. Fizemos uniformes para uma escola local. Foi nosso maior pedido até então. Passei madrugadas na máquina. Ana me obrigava a comer sanduíches no meio das costuras. Sem desmaiar hoje, brincava. Aos poucos, comecei a acreditar que talvez, só talvez, a gente tivesse mesmo deixado o pior para trás. Mas ainda não estava pronta para dizer sim. Eduardo entendia. Ficava, mesmo assim. Ajudava, segurava minha mão quando eu tremia. Um dia, estávamos fechando o ateliê e ele se virou para mim. Helena, eu não sei o que você vai decidir, mas eu quero ficar. Mesmo que você nunca queira casar. As lágrimas vieram de novo, porque ele falava a verdade, porque eu via nos olhos dele algo que não reconhecia mais em mim, paciência. Eu me perguntava se merecia tudo aquilo. E Ana, com seus desenhos, suas ideias, sua força silenciosa, continuava a crescer ao meu lado, me lembrando todos os dias do motivo de eu nunca ter desistido. Os anos passaram sem pedir licença. De repente, percebi que Ana já era adulta.
Eduardo ainda estava ali, firme como uma rocha, paciente como ninguém. Eu já não tinha mais a força de antes. Minhas mãos começavam a falhar em costuras muito delicadas. Os olhos ardiam mesmo com óculos, mas eu continuava. Mãe, descansa um pouco, Ana insistia. Depois, respondia. Porque para mim sempre havia um depois que empurrava o descanso para mais longe. Um dia, sentada na sala do ateliê, ouvi a campainha tocar. Achei que fosse uma cliente. Fui atender com o avental sujo de linha. Quando abri a porta, meu coração gelou. Paulo estava ali, os cabelos grisalhos, um pouco mais magro, mas os mesmos olhos frios. Helena, disse baixo com um sorriso sem graça. Precisamos conversar. Minhas pernas ficaram bambas. Segurei o batente para não cair. Você não devia estar aqui. Ele ergueu as mãos. Eu só quero ver minha filha. A raiva subiu, queimando tudo por dentro. Você perdeu esse direito! Atrás de mim, ouvi Ana se aproximando. Mãe, quem é? Tentei fechar a porta, mas Paulo empurrou devagar, sem violência. Ana, sou eu, teu pai. Ela congelou. Eu vi a cor sumindo do rosto dela. Saia daqui agora! Gritei. Chorei silenciosamente, porque tudo que eu fiz, todos aqueles anos, foi para protegê-la disso, e agora não podia impedir. Depois de quase uma hora, Ana entrou sozinha. Ele foi embora. Eu me levantei com dificuldade. O que ele te disse? Ela me olhou com aquela maturidade dolorida, que sentia muito, que não se perdoava, que estava doente. Você acreditou? Ela respirou fundo. Eu não sei, mãe, mas precisava ouvir. Eu a abracei com força, sentindo o cheiro familiar do cabelo dela, agora tingido com mechas claras. Eu só queria te poupar. Ela apertou meus ombros. Eu sei, mas eu não sou mais criança. Ficamos assim, balançando levemente, duas mulheres tentando se sustentar. Naquele ano, Ana começou a dar aulas de costura para outras mulheres no bairro. Mulheres como eu, como ela tinha sido. Algumas vinham com filhos nos braços, outras sozinhas e cheias de vergonha. Eu ajudava como podia, explicando as contas, comprando tecido no atacado. Eduardo fazia questão de consertar as cadeiras velhas, deixar tudo funcionando. Clara aparecia nos fins de semana para ajudar a organizar documentos, sorrindo como sempre, aquela amiga que nunca nos abandonou. Um dia, Ana me pediu para falar com o grupo. Você acreditou? Ela respirou fundo. Eu não sei, mãe, mas precisava ouvir. Eu a abracei com força, sentindo o cheiro familiar do cabelo dela, agora tingido com mechas claras. Eu só queria te poupar. Ela apertou meus ombros. Eu sei, mas eu não sou mais criança. Ficamos assim, balançando levemente, duas mulheres tentando se sustentar. Naquele ano, Ana começou a dar aulas de costura para outras mulheres no bairro. Mulheres como eu, como ela tinha sido. Algumas vinham com filhos nos braços, outras sozinhas e cheias de vergonha. Eu ajudava como podia, explicando as contas, comprando tecido no atacado. Eduardo fazia questão de consertar as cadeiras velhas, deixar tudo funcionando. Clara aparecia nos fins de semana para ajudar a organizar documentos, sorrindo como sempre, aquela amiga que nunca nos abandonou. Um dia, Ana me pediu para falar com o grupo. Conta para elas, mãe, sua história.
Eu travei. Não sei falar bonito. Ninguém quer bonito. Querem a verdade. No começo, tremi tanto que achei que não conseguiria, mas fui contando. Aos pedaços, sem floreios. Falando do medo, da vergonha, do ódio que me corroía. Do amor que me salvou. Algumas choravam, outras balançavam a cabeça em silêncio. Uma mulher me disse depois: Dona Helena, a senhora é prova viva de que dá para sair do buraco. Isso me deixou acordada a noite toda, pensando. Ana começou a estudar direito. Trabalhava de dia no ateliê e ia para a faculdade à noite. Eu dizia que ela estava se matando, mas no fundo me orgulhava tanto que doía. Vou ajudar mulheres como você, mãe. Era tudo que eu precisava ouvir. O ateliê virou mais do que uma loja de costura. Virou um lugar seguro. Uma mulher uma vez dormiu no depósito por 3 noites, fugindo de um marido violento. Ninguém denunciou, ninguém perguntou demais, só ajudamos. Chamávamos de Projeto Costurando Vidas. Eduardo finalmente me pediu em casamento outra vez, numa tarde chuvosa em que o telhado pingava num balde. Helena, me disse, tenho alguma chance. Eu ri, um riso molhado de lágrimas. Tem. Casamos no civil, sem festa. A Ana foi testemunha. Saímos os 3 para comer pastel na feira. Eduardo me segurava pela cintura e eu ria como não ria há anos. Os anos foram pesando. Minhas mãos já não conseguiam mais fazer bainhas tão retas. Ana assumiu quase tudo. Eduardo cuidava da parte pesada. Clara dizia que devíamos nos aposentar, mas eu não sabia viver sem aquilo. Um dia, Ana chegou com um envelope. Dentro havia um panfleto do governo oferecendo parceria para ONGs. Mãe, a gente pode expandir o projeto, ajudar mais mulheres. Eu olhei para ela. A mesma menina que dormia no meu colo tremendo de medo, agora ali, mulher feita, me oferecendo futuro. Assinei o papel sem pensar. Hoje, estou sentada no banco do ateliê, olhando tudo. As máquinas zumbem, mulheres conversam baixinho, costuram. Algumas choram enquanto costuram, outras riem, alto. Eduardo passa com um carrinho de tecido, faz piada, arranca gargalhadas. Ana está no escritório, falando ao telefone sobre doações. Fecho os olhos. Vejo a estrada toda, o quarto onde tremi de medo, a chuva fria de 1969, as traições, as fugas, as noites insones, os dias em que não havia esperança. E então vejo isso aqui, o resultado de uma vida costurada remendo por remendo. Quando me perguntam como fiz, só digo: um ponto de cada vez. Se você me ouviu até aqui, obrigada. Quero que saiba, existe um depois, existe um amanhã, mesmo que hoje pareça impossível. Eu sou prova disso, Ana é prova disso, e você também pode ser.